desde o momento em que Constantino firmou o Tratado de Milão, tornando o cristianismo uma doutrina aceita pelo Estado, e ele se constitui o chefe e imperador, que a dúlcida voz de Jesus passou a experimentar os horrores do orgulho humano, porque até então eram mártires. Todos aqueles que se vinculavam a Jesus deveriam pagar o alto preço da sua fidelidade ao Evangelho. Mas a partir daí, com o surgimento do papado e os fenômenos históricos do poder, a transformação dos ídolos, da imensa idolatria, transformando-os em pessoas eméritas que deram sua vida ao Evangelho, a doutrina esmaeceu, foi desfigurada e mais tarde se tornou uma doutrina de criminalidade, de matanças. Basta que nos recordemos da grande noite medieval, dos lances das cruzadas, da terrível noite de São Bartolomeu, Catarina de Médicis, seu filho Carlos IX, o duque e a duquesa, amigos de Catarina, que tanto trabalharam pela destruição dos protestantes. E as lutas terríveis de Richelieu, mais tarde, procurando abafar todos os crimes políticos sob as desculpas religiosas. Vem então a filosofia racionalista. Não é possível crer naquilo que se não pode compreender. E a partir do século XV, com o descobrimento da América, XVI, com o renascimento das artes, com aquela glória do século V de Péricles na Grécia, a literatura, a poesia, a arte em geral, as pinturas que ainda nos deslumbram e que competem com os focos mais perfeitos das lentes fotográficas. Então, naquele período, a ciência afasta-se da religião e vai realizar o mistério de entender a vida com respeito pela vida. Surgem filosofias revolucionárias. O século XVIII é o século da Revolução Francesa, que busca oferecer aos homens e às mulheres os seus direitos. É o período terrível da guilhotina, mas é o período também em que o direito divino dos reis, criminosos alguns que eram bárbaros, primitivos, perversos e amparados pela fé religiosa, amparados pela mitra, que se utilizava do poder temporal para conseguir riquezas e prazeres para os seus aficionados. E então, no século XIX, quando a ciência consegue arrebentar as amarras que a retém na ignorância, o Espiritismo vem, as vozes dos céus explodem em toda parte, começam na América, em Hydesville, na noite de 31 de março de 1848. Prosseguem pela Inglaterra, hospedam-se esses fenômenos na França, e o professor Rivaio, diante deles, mesas que se agitam,
objetos que se movimentam sem contato humano, violando as leis da física, objetos que atravessam outros objetos, portadores da mesma massa, quando a física dizia: não podem haver dois objetos ocupando o mesmo lugar no espaço. E aí estavam, através da fenomenologia mediúnica, as materializações, as desmaterializações, os transportes, os desdobramentos, a bicorporeidade. A pessoa está em dois lugares simultaneamente, como Antônio de Pádua, o Padre Pio, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, graças à mediunidade, que veio romper os velhos padrões e antecipar o período glorioso da física quântica e da matéria transformada em energia. Então, esses seres espirituais desceram à Terra e nos trouxeram a revelação da imortalidade. Não pode haver dor mais doída do que aquela que se deriva da morte de um ser querido. Como escreveu Chico Xavier, a saudade pela morte fere em dois lados da vida: no mundo espiritual, pelo que se vai, no mundo terrestre, pelo que fica. E o Espiritismo veio então e preencheu esse vazio, esse imenso lugar, dizendo que ele está referto de vida. Não existe espaço vazio. O universo é cheio de ondas, de vibrações. É o pensamento da divindade. E então a doutrina passou a se tornar uma filosofia existencial, fundamentada no bem, na alegria de viver, não na morte, mas na superação da morte. Essa terrível personagem que retira o encanto e muitas vezes o júbilo nos corações, porque ninguém morre. E hoje, alargando os seus horizontes através de uma fenomenologia imensa, vastíssima, em que se comprova que viver é vibrar, vibrar é viver, e os chamados mortos convivem conosco, ajudam-nos e nos apresentam a ética para um comportamento feliz. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Espiritismo baseia-se fundamentalmente no Evangelho de Jesus. Foi ele que prometeu mandá-lo. É a primeira doutrina que foi designada por Jesus. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos mandará o Consolador, que vos dirá coisas novas. Quando a ciência nos veio falar das micropartículas, o Espiritismo nos falava das ondas, das energias, do Espírito, que é uma energia pensante. Antes que se tivesse culturalmente ideia do que é o campo de energia, as forças cósmicas, o Espiritismo nos demonstrava, através da fenomenologia mediúnica, qual aconteceu com inúmeros médiuns, dentre outros, Daniel Douglas Hume. Estava em Londres, numa sala, no terceiro piso. Cientistas observavam aquele homem jovem, frágil, o cabelo levemente louro, a testa larga, os olhos brilhantes, possuidor de peregrinas faculdades paranormais. De repente, a janela aberta, janela
estilo navalha, daquelas que descem a metade e que sobem. E havia um espaço aberto nessa janela. Então Daniel inteiriça-se e atira-se janela abaixo. Os homens surpreendem-se e correm para a janela para vê-lo estrebuchar-se lá embaixo nas pedras. Nada veem e são tomados de espanto quando alguém do lado de fora bate na porta, trancada. E eles vão, e quando abrem, é Daniel, que saiu pela janela, subiu as escadas e ali estava pálido. E eles disseram: mas Daniel, como foi isto? Ele disse: assim, e repetiu. Atirou-se pela janela, flutuou no ar, subiu as escadas e voltou outra vez, demonstrando a violação das chamadas leis naturais. O mais pesado que o ar, que viria mais tarde através da aviação, estava-lhe demonstrado de como os espíritos podem manipular o corpo, como podem suavizar-lhe ou ampliar-lhe o peso, qual não acontecia nas materializações. Os médiuns perdiam de 2 a 5 quilos e outras vezes aumentavam o peso, a altura, como no caso da senhora Desperrança, examinada pelas maiores autoridades intelectuais da Inglaterra, da Alemanha e dos países que investigaram exageradamente o fenômeno mediúnico. Então, essa doutrina nos trouxe os seus dados fundamentais. O amor, porque tudo do universo é derivado do amor. O amor a Deus, o respeito a essa causa cáusica, a esta força primária de onde se originam todas as coisas e para onde voltam todas as vibrações e ondas das galáxias. Então a doutrina apresenta agora um contexto de respostas filosóficas aos dramas da humanidade. Por que há o sofrimento? Qual a razão de umas pessoas serem felizes e outras desditosas? Porque tudo que eu faço resulta negativo e outros de caráter menos bom, de comportamento vulgar. Tudo que fazem é coroado de bênçãos, de poder e de glórias. E então aparece uma filosofia de vida, a reencarnação, para nos explicar que a vida é única, mas as existências corporais são inúmeras. No corpo ou fora do corpo, estamos na vida. Na existência física ou fora da existência física, na existência espiritual. Através dos nossos atos, neste universo ordeiro, em que qualquer agressão gera um efeito correspondente, nós somos os autores do nosso destino. A felicidade está ao nosso alcance, desde que a desejemos realmente. Refiro-me à felicidade, não a prazeres sensuais, a volúpia da embriaguez dos sentidos, não. Isto não é felicidade. Isto é gozo, é uma satisfação rápida, momentânea e muitas vezes de consequências deploráveis. Examinemos as vítimas dos bairros do crack, da cocaína, das outras drogas, de tarja negra,
ou de outras dedicadas à saúde, mas com restrições pelos efeitos imediatos que produzem no palácio cerebral da pessoa. E nós veremos o desgaste, vemos a tristeza, a desolação, a morte. Isso não pode ser felicidade, é fuga. Mas ninguém foge de si mesmo. Até onde vai, leva-se consigo próprio. Então o Espiritismo aí está, neste momento pandêmico e de desordens na estrutura político-social brasileira e do mundo, porque é geral. É a criatura humana que perdeu o endereço de Deus.